está previsto por todas videntes, pelas cartomantes. Olá pessoal, aqui quem fala é José Fernando para mais uma entrevista do canal Sorte Lenormand. Dessa vez eu vou receber novamente a cartomante Ellen Carvalho, que vai nos falar sobre a mini mesa real. Oi Ellen, muito obrigado por voltar aqui ao canal Sorte Lenormand. Oi meu querido, é um prazer estar aqui de novo, muito obrigada pelo convite. Em 2016 você passou por aqui e nos ensinou a mesa real, que foi um dos vídeos mais procurados no meu canal. Um ano depois você vai nos ensinar a mini mesa real. Qual é a diferença? A mesa real, ela é muito mais complexa que a mini mesa, porque lá você tem vários campos para analisar. Você vê a vida do consulente inteira, né? Como eu falei daquela vez, é como se ele estivesse pelado na sua frente. Então você sabe tudo sobre a vida dele. Já a mini mesa é uma coisa mais pontual. O que vai aparecer nela é o que é totalmente relevante, o que é importante naquele momento. Ela não é uma mesa que você deve jogar para muito tempo, é uma mesa que você, no máximo, deve utilizar para uns 3 meses, porque ela não tem como te dar muita informação. Ela te dá informação, mas ela não te dá um mundo de informação como dá a mesa real, que você pode analisar em várias camadas. A mini mesa ela tem mais essa questão mais restrita. Então, eu indico muito a mini mesa para quem está começando. Quem está começando a mexer com o Lenormand agora, quem está compreendendo como é que as cartas funcionam, é bem interessante utilizar a mini mesa porque ela tem esse quê de dar uma luz, né? Porque muita gente quando vê a mesa real entra em parafuso, né? Fica maluco porque é muito grande, é muita carta, é muita coisa. E aí, se você quer chegar na mesa real e você está começando agora, é interessante começar pela mini mesa, porque você tem grandes aspectos da mesa real dentro da mini mesa e você já aprende a trabalhar com ela. Na minha situação mesmo, eu utilizo o método de distância, como eu também já tinha dito no outro vídeo. E o que é que acontece? Na mini mesa é ótimo para você trabalhar isso, você trabalhar o que está perto, o que é que está longe, como é que funciona essa situação toda. Então isso já ajuda para quando você chega na mesa real, você já está sabendo trabalhar essa questão de distância, você já está sabendo analisar uma linha do destino, você está sabendo ver como é que são os espelhos, o tema. Então, tudo isso é muito interessante. E o que você tem na mesa real com relação a isso, você tem na mini mesa. São em lugares diferentes, porém existem. Então, eu acho muito interessante. E também a mesa real, a gente sabe que é antiga, né? A mesa real, a gente vê que foi no século XIX, que viu no folheto de Philippe Lenormand. E a mini mesa, eu não tenho como dizer para vocês especificamente onde foi que ela surgiu, nem como foi que ela surgiu. O que eu tenho informações de cartomantes mais antigas que eu, é que a mini mesa ela já começou a ser utilizada nos anos 90. Nos anos 90 você já via gente utilizando. Agora, de onde foi que ela surgiu, como foi que ela apareceu, eu não posso te dar certeza, porque eu realmente não sei. E a gente não encontra esse material ainda. É um método contemporâneo. Digamos que é mais atual, né? Muito mais atual do que a mesa real, com certeza. Ok. Então, a mesa real ela tem 36 cartas, né? A mesa real grande. E essa mini mesa, ela tem 18, é exatamente a metade de cartas. E como que a gente distribui as cartas, essas 18 cartas? As 18 cartas você pode embaralhar normalmente. Eu tenho muita questão de marcar tempo, né? Eu marco tempo, eu marco pessoas, se são relevantes e importantes, né, no momento. E aí embaralho. O que é que acontece? Se você marca pessoas e você quer que elas realmente saiam dentro dessa mesa, você vai embaralhar as 36 cartas e depois você vai separar 16 e deixar, no caso, você vai deixar a consulente, o parceiro dela, se você quiser colocar, no caso, o casal, você separa o casal, deixa as 2 cartas separadas, embaralha as outras, e aí depois você tira 16 cartas e junta com essas 2, que aí não tem como você botar na mesa e eles não saírem. Mas também tem a questão de você embaralhar tudo e deixar normal. E o que sair, saiu, o que não sair, não saiu. E aí você vai ler como perto ou como longe, dependendo de ter saído na mesa ou não. Nesse caso, corre o risco do consulente ou do parceiro dele não saírem na mesa, né? Exatamente. Pode acontecer, mas isso depende muito do cartomante. Porque se o cartomante, ele quiser que saia mesmo na mesa, ele pode fazer isso que eu falei, separar as 2 cartas, embaralhar tudo e depois juntar 16 mais essas 2 e quando colocar na mesa vão estar lá. Ou então, embaralhar tudo e deixar sair como tiver que sair. E aí vai ver o que é que está perto e o que é que está longe. Legal. Vamos adiante. Bom, como eu fiz na mesa real também, a mini mesa tem vários layouts.
Para variar, é esse aqui que eu vou usar, que é parecido também com o da mesa real. E então, eu vou mostrar alguns layouts que existem. Esse daqui é esse daqui é o 5x3 mais 3. Tem esse daqui, que é o 4x4 mais 2. E tem esse aqui, que é 6x3. E esse aqui são 9x2. Todos eles podem ser utilizados como mini mesa real. O que eu vou utilizar é esse, que já é parecido com a mesa real, o formato que eu utilizo. Então, para mim, é o mais prático e o mais fácil. Então, o que é que funciona? Tem tema na mini mesa? Tem tema na mini mesa. Tem espelho na mini mesa? Também, exatamente como na mesa real. E tem também a linha do destino. Só que são posições diferentes. O que a gente conhece de mini mesa é sempre ler o que está perto e o que está longe. Então, aqui nesse caso, a gente tem como os espelhos a 1 com a 15, né, que mostra exatamente o que é que o consulente tá agindo com relação a esse tema. E a 11 com a 5, que são as influências que ele recebe de fora. A 8 com a 13 são exatamente o tema. Ah, mas na mesa real o tema é uma carta do lado da outra. Exatamente. Naquele tema, a gente faz o quê? A gente descreve a outra carta. Nesse tema aqui, a gente tem a 8 influenciando a 13. Isso vale muito na leitura. Quando a pessoa vai ler, é super importante ela analisar o que é que está em cima e o que é que está embaixo. Porque quem está em cima tem um peso sobre quem está embaixo. Então, é muito importante ter essa visão. Eu marquei aqui a linha do destino também, para vocês visualizarem logo de primeira. A linha do destino na mini mesa são 3 cartas. E elas funcionam exatamente como uma linha de 3. É a carta do meio como a carta-chave, a carta-tema. A carta do lado direito descreve a carta do meio e a do lado esquerdo dá mais informações. Aqui eu coloquei uma mini mesa. E essa mini mesa está falando exatamente de quê? A gente está buscando aí essa consulente, ela pediu uma mini mesa focada na vida profissional dela, né? Vamos supor. Essa consulente saiu aí exatamente no tema, ela está no tema, ela está embaixo no tema. Então, ela recebe, né, um peso de quê? Da lua. Essa lua tem um peso de quê? Das flores. E aí você já vai analisando. Então, nesse caso aí, a consulente saiu no tema. Isso é importante? Isso é muito importante, porque mostra exatamente que ela está focada nela. E ela está focada nela com relação a algo. Se ela estivesse em cima, ela estava focada nela, sobre o controle dela sobre algo. E agora ela está sobre o controle de algo sobre ela. O controle de algo sobre ela. Então, ela aí está pensando, é o que está na mente dessa consulente. Então, isso é super importante você ver no tema, porque quando cai no tema, você já sabe que aquela pessoa está focada nela. Ellen, Ela está querendo ver. Oi. só abrir um espaço aqui. Pessoal, caso vocês estejam um pouco confusos sobre tema, linha do destino, procurem aqui no canal a Mesa Real com a Ellen Carvalho, que vocês vão entender melhor. Ela vai explicar todo esse passo a passo bem direitinho, ok? Pode continuar. Bem detalhado. Então é isso que acontece. O tema da mesa, eu vou só dar uma luz para quem está perdido. O tema da mesa é exatamente o assunto que aquela mesa fala. E como a mini mesa, ela tem uma coisa de ser muito... Ela só fala do que é realmente relevante, do que é importante naquele momento. Então, se essa consulente saiu aí, é porque está sendo muito importante para ela mesma naquele momento. E sobre o que ela está pensando, que é exatamente esse tema aí. Então, você já sabe que ela está preocupada com a Lua. Se ela está pensando na Lua, você já vai analisar o que é que tem relação com a Lua, o que é que está perto da Lua, o que é que está longe da Lua, mas a gente vai chegar lá, calma. E aí, os espelhos, eles falam exatamente de como a consulente está agindo com relação a esse tema. Então, vamos supor que essa consulente está preocupada com o trabalho. E aí, nos espelhos, ela está cheia de energia, uma energia que não acaba nunca mais, é o movimento de ação dela. E ela busca isso também, talvez uma necessidade de reconhecimento também, ela está em evidência na questão social, ela busca uma segurança também. Então, tudo isso já favorece. E aí você vê que ela age de um jeito e ela tem influência de outro. E das duas formas aí não está sendo um problema na vida dela. Então, maravilha. E aí você segue lendo a mesa. Os próximos dias, né? Que é aquele segredinho mágico que a gente tem, que é exatamente o que vai acontecer nos próximos dias, depois da abertura dessa mesa. É como eu falei, uma mini mesa é super importante você abrir até no máximo uns 3 meses, porque como eu falei, ela é menor do que a mesa real, então ela não traz tantas informações. Então, para esse período, é melhor que seja assim. Então, as 3 primeiras cartas, elas falam exatamente do que vai acontecer
o que está mais próximo de acontecer. Isso pode acontecer na mesma semana, no mesmo dia, no outro dia, depende do tempo da mesa. Então, nesse caso dessa mesa que eu trouxe de exemplo, o que vai acontecer logo para essa consulente é o Sol, a criança e as flores. Então, essa criança está sendo a carta central, né, desses próximos dias, e ela está descrita pelas flores. O que é uma criança descrita pelas flores, né? E essa criança descrita pelas flores, ela tem influência do Sol. Então, o que vai acontecer logo com essa consulente é exatamente isso. Ah, isso daí tem a ver com o tema? Claro, sempre. Sempre vai ter a ver com o tema. Ainda mais porque é tão restrita assim, né? Na mesa real a gente já vê isso, que já tem relação com o tema, o que vai acontecer. E na mini mesa também é do mesmo jeito. Então, isso daí... Oi, meu bem. Quando você vai tirar uma mini mesa real, você dá um tema, amor, trabalho, família, ou pode ser geral igual a mesa real normal? Ela pode ser geral também. Não é proibido. E é bem interessante quando é geral, porque você acaba vendo uma coisa que pode ser que você não esteja nem se importando, né? Porque vamos supor que você precisa de uma geral, uma mini mesa geral, e aí quando você abre, você está pensando que o seu problema é um, e quando você vai ver, tem outras coisas mais relevantes para analisar. Como você também pode abrir uma coisa restrita. Então, tipo, a pessoa pode chegar, eu quero saber de amor. Então, você vai ler as 18 cartas falando de amor. Aí, eu quero saber uma geral. Foca no tema. O que sair no tema é exatamente o que está mais relevante dentro daquela mesa. Então, essas coisinhas que facilitam a gente ler, né? Principalmente, é uma coisa que eu acho super relevante, a gente jogar pra gente mesmo, né? Porque facilita muito e aprende muito, porque o maior inimigo da gente é a gente, né? Então, às vezes, a gente quer uma coisa, né? Principalmente das cartas. A gente quer saber uma coisa e quer que seja do jeito que a gente quer. E aí, quando joga, vê que é outra, você fica ali soltando fogo, mas depois não tem jeito. Você sabe que é aquilo ali mesmo. Então, esse momento de você se enfrentar e de você ver que a carta está falando e que você está errado no que você está pensando, nas suas atitudes, é super relevante. Então, é bem interessante a pessoa pegar e abrir uma mini mesa. Todo mês, abre uma mini mesa. Eu tenho mania de todo mês, início de mês, eu abro uma mesa real para mim. Isso é sagrado. Então, eu abro uma mesa real para mim todo mês para saber o que vai acontecer. E eu tenho um caderno que já está caindo, já não tem mais folha para arranjar. Na verdade, eu tenho vários cadernos, né? Mas o último já está se acabando. Exatamente, que eu vou anotando tudo, mas eu anoto tudo. Porque como eu falei, a mesa real, se você quiser ler ela toda, você pode levar um mês lendo que você ainda vai achar informação. A mini mesa já não é assim. Você vai achar bastante informação, você pode cavar bastante a mini mesa, mas não chega ao tanto de informação que a mesa real. E é claro, isso é proporcional, né, pela quantidade de cartas. Mas é super interessante, então eu indico muito que abram geral, se não tiver algo preocupando mesmo, abram a geral para você se enfrentar. E quando for um consulente, você já sabe, abrir uma geral, ele pediu uma geral em uma mini mesa, né? A mini mesa, quem escolhe é o cartomante, né? Então, se você acha que é uma mini mesa que aquele consulente precisa e é uma geral, então você vai pegar essa mini mesa e vai olhar para o tema, porque é o tema que vai te dar um norte para você seguir esse caminho. Claro que existem cartas-tema que caem dentro da mini mesa e você vai analisar também. Mas aquele tema central ali, ele tem um peso enorme. Então é sempre bom focar nisso aí. Nesse exemplo que você falou, as cartas-tema. Daí o livro pode ser estudos, a lua, reconhecimento profissional, trabalho, aliança, relacionamento, casa, família e por aí vai. Por aí vai. Porque assim, esse é a consulente mesmo, aí nessa mesa você vê que ela está pensando no trabalho, né? Ela está focada nisso aí, nessa evidência e principalmente no profissional. E esse profissional para ela, ele fala o quê? Que é interessante ela buscar mais conhecimento, que é interessante ela estudar mais, ela buscar uma formação de alguma coisa, ela evoluir mais. Então, tudo isso vai juntando, porque quando você junta trabalho, tem a ver com estudo. Se você vai estudar sem você estar seguro, sem você estar equilibrado, você precisa estar equilibrado. Ali em cima você já vê que ela está segura. E ela vai buscar esse conhecimento. Ela tem segurança para isso. Ela está comprometida. Ela está com o coração bombando, ela tá animada, ela está com energia pura aí. Você está vendo que ela sente uma energia muito grande nessa vontade de trabalhar, nessa vontade desse trabalho dela, que ela está feliz da vida. Então, você tem uma chave ali também. Tudo isso é muito positivo, além
da corte de espadas em cima, mostrando que ela tem uma super proteção espiritual, tudo focado nela, para auxiliar nela no crescimento e no desenvolvimento dela. Então essa mesa foi uma mesa que eu fabriquei, né? Bem bonita. Porque uma pessoa conseguir isso realmente é um pouco complicado. Mas eu achei assim, vamos falar de coisa boa, né? Porque coisa ruim já chega, né? O mundo já tá cheio. Então, ela tá aí, tá linda, maravilhosa, tá arrasando. E ela só tende a melhorar, a fluir, as coisas crescerem. Então, é sempre bom, como eu estava falando, a gente tem muitas cartas do naipe de copas, a gente tem cartas do naipe de espadas. E os naipes também influenciam muito no que a gente está fazendo. Aí a gente tem cartas do naipe de ouros? Tem, mas as cartas do naipe de ouros não são pesadas, não são aquelas cartas super, ultra, mega, power negativas, né? Que existem dentro do naipe de ouros. E o naipe de paus a gente só tem uma, que é o anel. E ele tá ali em uma posição tranquila. Ele não tá atrapalhando ela, ele não tá fazendo nada. Ele tá só mostrando o comprometimento e a vontade dela de que as coisas se desenvolvam e cresçam. Então, o que é que toca a consulência, né? Eu já falei disso, mas enfim. É importante a gente ver isso, porque, como eu falei, o método de distância ele é super importante na mini mesa, porque é dele que você vai viver ali dentro. Não tem outra opção. Você vai trabalhar com o que está perto e o que está longe. O que está perto e o que está longe. O que é que toca, o que é que está em cima, o que é que está embaixo, o que é que está do lado, o que é que está do outro. E aí você já vai vendo o que é que vai acontecendo com a consulente. Como eu já falei, eu vou falar de novo, de uma forma mais explicadinha. O que é que acontece? Em cima da consulente a gente tem a lua. Essa lua é descrita pelo livro. E aí, essa lua descrita pelo livro recebe a influência da chave. Tem mais características da chave. O que é isso, né? E aí, essa consulente, ela tem um coração de um lado e tem um trevo do outro. O coração descrevendo ela. Então, ela está cheia de emoção. Mas o trevo, então, aquela energia positiva, aquela alegria, aquela felicidade. Então, tá tudo lindo, tá maravilhoso. E embaixo dela, a gente tem os peixes, a gente tem o cavaleiro, e a gente tem as estrelas. Então, a gente tem um peixe descrito pelas estrelas e influenciado pelo cavaleiro. O que é que isso funciona, né? O que é que isso quer dizer? Então, isso é muito importante. Porque, é como eu digo, um bloco de 9, ele por si só fala sozinho. Às vezes, se você quer saber de um tema específico, você já sabe aquilo ali, você chega no bloco de 9 e resolve. Porque dá para você cavar e cavar e cavar e cavar e cavar e toma informação que vai brotar do além. Então, quanto mais você cava, mais você tem. E nesse caso aí, um bloco de 9 para a consulente, ela dá uma resumida, ele dá uma resumida exatamente no que está acontecendo. Mostra que ela está focada, mostra que ela tem controle, né, sobre as finanças, ela tem uma questão de realização muito boa, ela tem uma energia positiva, o coração dela, ela está por emoção, ela está feliz com isso. E ela busca o conhecimento, então tá uma coisa legal, tá uma coisa boa para ela. Você já sabe que se ela está preocupada com o trabalho, as coisas vão fluir. Ela precisa o quê? Ela precisa buscar mais conhecimento, ela precisa continuar desenvolvendo, mas que as coisas estão boas, estão. Então só daí você já tira muita coisa. E aí você pode fazer o espelho da chave com a estrela, aí você pega o cavaleiro com o livro, e tudo isso acaba voltando para a mesma coisa, acaba sendo até redundante, e você consegue ter mais informações e ter mais certeza. Porque quando a pessoa está começando a jogar, ela acha que está jogando tudo errado, né? O mais normal é achar que, não, eu estou lendo tudo errado, não é nada disso. Então, quanto mais certeza você tem, as cartas acabam te dando, porque elas, às vezes, falam da mesma coisa em diversos lugares diferentes. Para você dizer, olha, meu filho, eu estou dizendo isso, acorde para vir. Vê se lê esse negócio direito. Então, é mais ou menos isso. Na mini mesa real, cabe, deixa eu ver aqui, 4 blocos de 9, né? Eu nunca parei para contar. 1, 2, 3, 4. 4 blocos de 9. Porque toda mesa real, né, mini, grande, seja lá o que for, ela é toda de bloco de 9. Então, se uma pessoa sabe ler um bloco de 9, ela sabe ler uma mesa real. Porque dentro do bloco de 9 você trabalha a linha, você trabalha a coluna, você trabalha espelho, você trabalha tema. Então a mesa está dentro de um bloco de 9, né? E o bloco de 9 está dentro da mesa. Então, quem sabe ler um bloco de 9 sabe ler uma mesa, tranquilamente. Verdade. O que mais pesa em uma leitura de mesa, seja grande, pequena, minúscula, é significado. É ter conhecimento de significado. Porque isso é o que pesa. É saber que perto é uma coisa, que longe é outra, aqui no meio é outra, aqui em cima é de um jeito, que embaixo é de outro, que de um lado é de uma coisa.
Então você cria um universo dentro da sua cabeça. Então a maior dificuldade na leitura de uma mesa é mais a questão de significado de carta do que a própria mesa em si. A mesa, ela tem todos esses detalhezinhos que vão ajudando a pessoa a se guiar, a entender o que é que vai acontecer. E o significado é que é a chave do negócio. Porque se a pessoa não souber o significado, vai continuar perdida. A mesa vai estar ali jogando na sua cara, dizendo e repetindo, e você não vai estar enxergando. Então é sempre bom enxergar bem, estudar bem. E carta a gente nunca para. Ah, ela sabe jogar mesa real, ela não estuda. Gente, eu estudo. E eu estudo muito. E não é pouco, não. Eu estudo muito e sigo estudando. Ah, mas você não atende? Você estuda? Atendo. Atendo e continuo estudando. Porque carta a gente vai estudar pro resto da vida. Então a gente tem que treinar muito esse olho, muito para enxergar. Então quem está começando, né? Porque a mini mesa eu gosto muito de falar que é para começo por causa disso. Porque faz com que a gente cutuque, né? Para poder aprender. Então quem está começando, vá cavando. Ah, mas o bloco de 9 vai acabar me dizendo a mesma coisa. Às vezes sim, às vezes não. Às vezes um bloco de 9, ele te diz a informação principal logo de cara. E quando você vai espelhando, você consegue ir puxando outras. Quando você vai fazendo as diagonais, você vai puxando outras e mais outras. E às vezes ele te confirma. Como também você pode abrir uma mesa, né? A mesa normal. E aí você vai ver em um cantinho aqui embaixo, vai dizer uma coisa. E lá do outro lado em cima vai dizer a mesma coisa de uma outra forma, te dando certeza também que é aquilo ali. Então é sempre bom analisar tudo. E não ter vergonha, você está estudando uma mesa real, você fica ali com o seu caderninho do lado e tome ele estudar. E olha, eu não sei esse significado, eu vou olhar. Claro que você atendendo já é outra situação, né? Mas para que a pessoa chegar a atender é porque ela já tem um conhecimento. Mas para quem está começando, é super importante, você vai anotando tudo. Eu mesmo até hoje, quando eu abro a mesa para mim, eu anoto tudo. Porque quando vai acontecendo, aí você vai riscando, né? Olha, aconteceu, risca aqui. Aconteceu isso também, risca aqui. E eu divido por semana, né? Primeira, segunda, terceira, quarta semana. E aí eu vou riscando. Primeira semana aconteceu, a segunda aconteceu. E aí lá vai eu. E com isso você vai aprendendo muito. É muito bom. Bom, aqui é o que está longe do consulente. Nesse exemplozinho eu botei o consulente ali laranja, né? Um laranja, um amarelo, um negócio assim meio esquisito. E o rosa é o que está próximo dele, exatamente como eu estava falando agora da consulente ali naquele caso. Aqui não deu para fazer um bloco de 9, porque ela saiu no cantinho, mas essas cartas que estão próximas, considera-se dentro do bloco de 9. Então você vai ler exatamente essa. Então o que é que está longe? É exatamente aquela contagem de distância. Está perto, está perto. O que é que está longe? O que está mais distante. Ponto, não adianta. Aqui você tem três casas mais uma, né? Na quarta fileira é que você tem o longe, porque não tem mais para onde ir. E perto dela é exatamente a que está do lado. Então aqui no caso da mesa que eu fiz, na mini mesa, ó a dica linda, mágica essa, ó. Na mini mesa, o que não está dentro do bloco de 9, está longe. Tchan, tchan. Dica boa mesmo. É, dica linda, maravilhosa. Então, o que não está dentro do bloco de 9 está longe. Por quê? Porque a mesa é pequena, gente. Não tem como você desenvolver mais do que isso. E você vai analisar, ah, mas é um longe lá na casa do chapéu? Não, não é um longe assim. Por quê? Porque não tem espaço para ser um longe desse jeito. Então, você vai analisar como um longe, mas também não é um longe gritante, que nem na mesa real, que você está do lado de cá e a carta sai lá do outro lado. E você vai dizer que aquilo ali é longe, completamente longe, que a pessoa pode estar 100% alienada que não está nem enxergando. Nesse caso, não. A pessoa tem uma noção, mas está longe, não é o foco. O foco 100% é exatamente o que está ali. Então, se o consulente está dentro de um bloco de 9, no centro da mesa, o que está fora é longe. Ponto. Então, nesse caso aqui, a gente tem dois longes. Ah, isso existe? Existe. Existe. Porque se você tem dois lados com a mesma quantidade, tá longe. Tá longe. Então, de um lado, você tem o sol, você tem os pássaros e tem o jardim. Pode interpretar isso como uma coluna, como pode interpretar isso? O sol descrito pela criança, o pássaro descrito pela chave, o jardim descrito pelo trevo. E do outro lado você tem a casa, a cegonha e o anel. O que é que está perto? Então, a casa ela é influenciada pelos lírios, a cegonha ela é influenciada pelo livro e o anel pelo coração. Então, isso tudo você vai analisar. Ah, Ellen, mas essas cartas que você falou que estão tocando, que está longe, está dentro do bloco de 9. Pois é, porque não está tão longe.
É uma mini mesa, não é uma mesa real. Então tem essas peculiaridadezinhas diferentes que você vai analisando. E é como eu disse, isso tudo ajuda a aprimorar, porque quanto mais você pega pepino pelos peitos, mais você aprende, né? Então, vamos para a guerra. E a linha do destino? A linha do destino da mini mesa, ela tem apenas 3 cartas. E essas 3 cartas são lidas como uma linha de 3 cartas, normalmente, como eu falei lá no começo. A carta central é a carta-chave daquela linha. A carta da direita descreve e a carta da esquerda influencia. E por que eu sinalizei essa última carta aí com esse amarelo assim, chegueizão? Por quê? Porque ela tem um peso maior. É o encerramento dessa mini mesa. Então, o que pesa é aquilo ali, dentro daquela linha. Então, vamos supor, aqui a gente tem a linha, os peixes sendo influenciados pelas estrelas e o cavaleiro descrevendo isso. E qual é o peso total dessa mesa? É as estrelas. Então, a mesa começa com o sol e termina com as estrelas. Olha que arraso. Muito bonito. Arraso puro. Então, assim, a mini mesa é basicamente isso. Então você, Ellen, eu posso fazer uma ponte da consulente para algum tema? Pode, claro que pode. Você pode fazer ponte, você pode fazer o que você quiser, ficar lá na mesa, mentira. Mas você pode fazer tudo. Porém, tem essa questão. A mini mesa não é gigante como a mesa, então você não vai conseguir muitas informações. Se você for fazer uma ponte dessa consulente para casa, você vai saber o quê? O livro, ponto. Um livro que é influenciado pelo lírio e que tem controle sobre o coração. Ponto. Mais informações, aí você teria que cutucar mais, você teria que entrar em um bloco de 9 que a casa não tem. E aí lá vai, entendeu? Então a mini mesa, ela é boa para coisas mais específicas. Você tem um tema central, é interessante, como eu já tinha dito. Ou se você for abrir uma geral, é focar em tudo e sempre analisar. Porque você pode pegar a mini mesa e fazer assim, o que é o sol longe? E anota. O que é a criança acima, à esquerda e blá blá blá. O que é isso, aquilo ali e tá. E vai anotando carta por carta. Isso daí é uma dica massa também. Porque facilita a sua questão de vocabulário, né, de conhecimento do que aquelas cartas significam. E facilita você entender aquela mesa. Porque como eu falei, quando a gente joga pra gente mesmo é um processo, né? Fica todo mundo tapado, não sabe nada do que tá falando. Porque vai deduzindo o que é aquilo que a gente quer. Então é sempre importante fazer desse jeito. E aí, gente, eu vou dizer que acabou, vocês acreditam? Ellen, por exemplo, uma mesa real, uma consulta de 1 hora é suficiente para você falar bastante coisas para o consulente. E na mini mesa real, 30 minutos? Tá bom? Uma consulta? Uns 30 minutos, porque é exatamente a metade, né? Então vamos contar assim. Porque eu geralmente não fico contando o tempo, então sinceramente eu não posso te dar certeza. Mas nos 30 minutos você fala assim, fala bastante. Se você ligar a vitrola e só falar, dá pra falar tranquilamente. Porque tem aquela coisa de você... Tem muita gente também que tem uma questão de ser superficial, né? Olhou ali, já disse que é trabalho, e olhou mais pra frente e disse que é aquilo ali e acabou. Mas se você for futucar, 30 minutos tá ótimo. Dá pra futucar bastante, dá pra conhecer bastante. Isso se o consulente não ficar parando pra conversar, né? Porque às vezes você diz uma coisa... eu tô vendo aqui que você tá no processo de muita dor de cabeça. Eu tô sentindo dor de cabeça porque minha mãe tá fazendo isso por causa do meu pai, que tem um tio, que tem um primo, que tem não sei quem. Aí vai contar a história toda. Então, tirando o consulente falando... Dá sim, 30 minutos dá para falar assim sobre a menina. E por exemplo, eu embaralhei as cartas e não saiu o homem nem a mulher. Como é feita a interpretação? A leitura toda da mesa é feita como se ele estivesse longe. Então todas as cartas que estão ali estão longe do consulente. Tchan, outra dica. Então se é uma mesa real do amor e não saiu nem o homem nem a mulher... Eles estão longe de tudo aquilo que está sendo dito na mesa. E aí a interpretação que você vai fazer é exatamente como você faria se eles estivessem na mesa, porém estivessem longe daquelas cartas. Legal. Ellen, muito obrigado novamente por você ensinar essa mini mesa real aqui para a gente. Tenho certeza que os seguidores do canal Sorte Lenormand vão gostar bastante. Muito obrigada. E assim... Todo mundo fala, porque a mesa real, porque isso, porque aquilo. A mesa real não é difícil. A mesa real, ela exige um comprometimento, exige um estudo. E a mini mesa é um grande caminho de você chegar na mesa real com mais sabedoria, mais conhecimento, mais esperteza.
tendo competência de analisar locais que você não analisaria se você já fosse direto, se você não parasse para ver. E assim, eu quero agradecer muito a você por ter me chamado de novo. Início do ano, já estou iniciando assim, arrasando no YouTube, então muito obrigada pelo convite. E muito sucesso na sua página, sempre, sempre, que você arrase sempre. E tudo de melhor para você, meu querido. Que assim seja, muito obrigado.